Renato Albuquerque acabava de descobrir algo que gelou seu sangue. A mulher com quem ia se casar estava destruindo seus filhos, mas ninguém acreditaria sem provas. Então, ele fez o impensável. Voltou para sua própria mansão disfarçado de jardineiro. Roupas velhas, boné sujo, mãos calejadas. Ninguém o reconheceu, nem mesmo ela. Durante dias ele viu tudo. Os gritos, as ameaças, o medo nos olhos das crianças. Mas algo que ele nunca esperava estava prestes a acontecer. E não veio de onde ele imaginava. Veio de alguém que todos ignoravam. Alguém simples, alguém com coragem de gigante. O que aconteceu naquela tarde mudou tudo. E quando ele tirou o disfarce, nada mais seria como antes. Renato Albuquerque nunca imaginou que a felicidade pudesse vir acompanhada de um peso tão estranho no peito. Aos 39 anos, depois de 3 anos viúvo, ele finalmente havia encontrado alguém. Viviane Monteiro. Elegante, sofisticada, sempre impecável. Ela parecia perfeita, parecia. Mas nos últimos 2 meses algo mudou. Não nela, nas crianças. Clara, a mais velha de 9 anos, que sempre foi falante e curiosa, agora mal levantava os olhos da mesa no jantar. Sofia, de 7, que adorava mostrar os desenhos que fazia na escola, escondia os cadernos debaixo do travesseiro e chorava baixinho quando achava que ninguém ouvia. E Lucas, o caçula de 5 anos, tinha voltado a fazer xixi na cama, algo que não acontecia há mais de 1 ano. Renato tentou conversar, perguntou se estava tudo bem. Clara apenas balançou a cabeça e disse que sim. Sofia mordeu o lábio e desviou o olhar. Lucas abraçou o ursinho de pelúcia e não respondeu nada. Viviane sempre tinha uma explicação. São crianças, Renato. Estão se adaptando à ideia de ter uma madrasta. Ela sorria, tocava o rosto dele com carinho e, por um instante, ele quase acreditava. Quase. Até que uma tarde, ao voltar mais cedo de uma reunião, ouviu algo que não deveria. Estava no hall de entrada quando a voz de Mariana, a cozinheira, ecoou da copa. Aquela mulher não presta, Helena, eu te juro. Quando o Dr. Renato viaja, ela muda completamente, grita com as crianças por qualquer coisa. Outro dia, a Sofia derrubou água no chão e ela... Meu Deus, o jeito que ela falou com aquela menina. Helena, a faxineira, respondeu baixinho. Eu sei, Mariana. Eu vejo. Mas o que a gente pode fazer? Quem vai acreditar na gente? Renato ficou paralisado. O coração batia forte, descompassado. Ele respirou fundo, fechou a porta devagar e saiu sem fazer barulho. Precisava pensar. Naquela noite, sentado no escritório com um copo de uísque intocado na mão, ele olhou para a foto na estante. Ana, sua esposa, sorria ao lado das 3 crianças. Ela tinha partido num acidente de carro havia 3 anos, deixando um vazio que ele achou que nunca seria preenchido. Viviane surgiu como uma luz, ou pelo menos era o que ele pensava. Ele pegou o celular e ligou para o sócio. Marcos, preciso que você assuma a reunião em Brasília na semana que vem. Diga que tive um imprevisto. Marcos estranhou, mas concordou. Renato desligou e ficou olhando para o jardim através da janela. As roseiras que Ana tanto amava ainda floresciam. Ele precisava ter certeza. Não podia agir por impulso. Não podia destruir algo baseado em fofoca. Mas também não podia ignorar o medo nos olhos dos próprios filhos. Foi então que a ideia surgiu. Absurda, arriscada, mas necessária. Ele ia descobrir a verdade. E ia fazer isso de um jeito que ninguém esperaria. Na manhã seguinte, Renato anunciou durante o café. Preciso viajar para Brasília. Reunião importante. Fico fora a semana toda. Viviane sorriu. Tudo bem, amor. A gente fica bem aqui. Ela acariciou o cabelo de Lucas, mas o menino se encolheu levemente. Renato percebeu. Clara olhou para o pai com algo parecido com súplica nos olhos, mas não disse nada. Ele beijou a testa de cada um dos filhos, pegou a mala que já estava pronta e saiu pela porta.
Mas Renato Albuquerque não foi para Brasília. Ele foi para um bairro distante, entrou numa loja de roupas usadas e comprou calças de brim desgastadas, camisetas simples e um boné surrado. Deixou a barba crescer por 2 dias, sujou as mãos de propósito e então ligou para a própria casa. Viviane atendeu. Alô? Renato mudou a voz, falando mais grosso, com sotaque carregado. Bom dia, dona. Eu sou o Jonas, o novo jardineiro. A senhora pediu para eu começar hoje, né? Posso ir aí agora? Houve uma pausa. Ah, sim, o jardineiro. Pode vir, sim. Ela nem desconfiou. Renato desligou, olhou para o reflexo no espelho do carro e mal se reconheceu. Agora, ele ia ver com os próprios olhos quem realmente era a mulher com quem quase se casou. E o que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo para sempre. Renato estacionou a caminhonete velha que havia alugado a 2 quadras da própria mansão. Olhou-se mais uma vez no retrovisor. O boné cobria parte do rosto, a barba por fazer mudava o contorno do queixo e as roupas surradas faziam dele outra pessoa, alguém comum, alguém invisível. Ele respirou fundo e desceu do carro. A caminhada até o portão dos fundos pareceu eterna. A cada passo, uma parte dele gritava que aquilo era loucura, mas a imagem de Clara calada, de Sofia chorando escondida e de Lucas molhando a cama era mais forte que qualquer dúvida. Tocou a campainha. Mariana, a cozinheira, abriu o portão de metal. Ela olhou de cima a baixo, sem demonstrar nada além de pressa. Você é o jardineiro? Sim, senhora. Jonas. A voz saiu diferente, mais simples, arrastada. Entra. As ferramentas estão no galpão ali. Começa pela lateral da casa. A patroa quer tudo impecável. Ela já estava virando as costas. Renato entrou. Pisou no próprio jardim como se fosse a primeira vez. Aquele lugar que ele conhecia cada canto, agora parecia estranho sob o disfarce. Pegou o ancinho, o carrinho de mão, as tesouras de poda. Começou a trabalhar de verdade. Não podia parecer falso. Varreu folhas secas, podou galhos, arrancou ervas daninhas. O sol da manhã esquentava as costas. As mãos, acostumadas a assinar contratos, agora seguravam ferramentas ásperas. Foi então que ouviu a voz dela. Lucas, quantas vezes eu preciso repetir? Não arrasta os pés no chão, parece um animal. Renato ergueu os olhos devagar. Através da janela da sala, viu Viviane de pé, com os braços cruzados, olhando para o filho de 5 anos como se ele fosse um estorvo. O menino abaixou a cabeça, tentando segurar as lágrimas. Renato apertou o cabo do ancinho com força. Precisava se controlar. Viviane nem olhou para o jardim. Para ela, ele era só um funcionário, mais um corpo invisível que mantinha a casa funcionando. Durante a manhã, ele observou. Viu como Viviane tratava Mariana com rispidez. Como mandava as crianças para o quarto se fizessem qualquer barulho. Como ignorava Sofia quando a menina tentou mostrar um desenho. Mas viu também outra coisa. Helena. A faxineira apareceu com um balde e panos, começando a limpar as janelas. Ela era magra, os cabelos presos num coque simples, o rosto cansado de quem trabalha demais. Mas quando Lucas passou correndo e tropeçou, foi Helena quem se abaixou, limpou o joelho ralado e sussurrou algo que fez o menino sorrir, mesmo que só um pouco. Renato nunca tinha prestado atenção nela. Helena estava ali havia quase 1 ano, silenciosa, eficiente, invisível, como ele estava agora. Ao meio-dia, ele parou para beber água na torneira dos fundos. Helena saiu pela porta da cozinha carregando um saco de lixo. Ela o viu e acenou de leve. Dia quente, né? Muito, senhora. Não precisa me chamar de senhora. Helena tá bom. Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Jonas. Ela assentiu e entrou de novo. Não fez mais perguntas. Para ela, ele era só mais um trabalhador como ela. Renato voltou ao jardim. Ficou perto da porta de vidro da sala, fingindo arrumar os vasos. Conseguia ouvir o que acontecia lá dentro. Viviane estava ao telefone. A voz doce, cheia de risadas.
Ai, meu bem, claro que estou com saudade. Ele volta só semana que vem, relaxa. Pausa. As crianças? Ah, estão na deles. Nem vejo a hora disso aqui virar oficial. Daí eu coloco essas piralhas numa escola interna e tenho minha paz. Renato sentiu o estômago revirar. Escola interna. Ela queria mandar seus filhos embora. Clara apareceu na porta da sala, tímida. Viviane, posso pegar um suco? Pode, mas não bagunça a cozinha e depois some do meu pé, Clara. Tenho coisas para resolver. A menina baixou os olhos e saiu sem dizer nada. Renato viu a tristeza no rosto da filha. Viu como ela andava quase se desculpando por existir. Ele apertou os punhos, mas ainda não era a hora. À tarde, Viviane saiu de carro. Vou ao salão. Volto à noite. Nem olhou para as crianças. Assim que o portão fechou, a casa pareceu respirar aliviada. Helena chamou as 3 crianças para a cozinha. Quem quer bolo de chocolate? Os olhos de Lucas brilharam. Sofia sorriu pela primeira vez no dia. Clara hesitou, mas acabou sentando também. Do jardim, Renato via tudo. Helena cortava fatias generosas, servia leite, ouvia as histórias da escola. Ela ria com eles, secava uma lágrima de Sofia, ajudava Lucas a alcançar o copo. Ela fazia o que uma mãe faria. E ele, o pai, estava ali fora, disfarçado, vendo que a verdadeira bondade estava nas mãos de quem ele nunca tinha valorizado. Naquela noite, quando Viviane voltou perfumada e sorridente, Renato já sabia de 3 coisas. Primeira, Viviane não amava seus filhos. Segunda, Helena os amava, sem saber que ele estava vendo. Terceira, ele ainda não tinha visto o pior, e o pior estava chegando. O terceiro dia de disfarce começou com chuva fina. Renato chegou cedo, como um jardineiro de verdade faria. Vestiu a capa velha, pegou as ferramentas e começou a limpar as calhas. De cima da escada, tinha uma visão privilegiada das janelas da casa. Viviane ainda dormia. As crianças tomavam café na cozinha com Mariana. Helena limpava o corredor do 2º andar, invisível como sempre. Renato percebeu algo que nunca tinha notado antes. A casa tinha 2 mundos. O mundo de cima, onde Viviane reinava com sua beleza e falsidade. E o mundo de baixo, onde pessoas simples mantinham tudo funcionando, inclusive o coração das crianças. Por volta das 10 da manhã, Viviane desceu. Salto alto, maquiagem perfeita, perfume caro. Ela pegou o celular e saiu para a varanda, onde Renato aparava as plantas. Ele abaixou a cabeça, fingindo concentração total. Alô, amor. A voz dela era Mel. Sim, está tudo ótimo aqui. As crianças? Ah, comportadinhas. Claro que sinto sua falta. Ela ria, brincava, parecia a mulher mais apaixonada do mundo. Renato sentiu nojo. Ele era o amor do outro lado da linha. Quando ela entrou, ele respirou fundo. Continuou o trabalho. Ao meio-dia, Helena trouxe as crianças para o jardim. Vamos brincar um pouquinho? Só meia hora enquanto a Viviane está no quarto. Sofia trouxe uma bola. Lucas, um baldinho de plástico. Clara sentou na grama com um livro, mas ficou de olho nos irmãos. Renato observava de longe, fingindo regar as plantas. Helena jogava bola com Sofia. Empurrava Lucas no balanço, sentava ao lado de Clara e perguntava sobre a história que ela lia. Ela não era paga para aquilo, não era obrigação dela, mas fazia porque queria. Foi então que Renato percebeu. Aquela mulher estava preenchendo o vazio que Ana havia deixado. Não porque quisesse tomar o lugar de ninguém, mas porque não conseguia ver crianças tristes sem fazer nada. Helena, posso te fazer uma pergunta? A voz de Clara era baixinha. Claro, meu anjo. Você acha que meu pai gosta mais da Viviane do que da gente? O coração de Renato se partiu. Helena segurou a mão da menina com firmeza. Escuta bem o que eu vou te dizer, Clara. Seu pai ama vocês mais que tudo nesse mundo. Às vezes os adultos cometem erros,
mas isso não muda o amor que ele sente. Nunca duvide disso. Clara assentiu, mas os olhos estavam marejados. Renato precisou virar o rosto. A vontade de tirar o disfarce, abraçar os filhos e pedir perdão era quase insuportável. Mas ele precisava ver até o fim. À tarde, Viviane recebeu amigas para um chá. Risadas altas, fofocas, taças de vinho. As crianças foram proibidas de descer. Fiquem no quarto, sem barulho. Helena subiu para levar biscoitos e suco para elas. Renato, que consertava a fechadura do portão, ouviu quando ela voltou. Mariana, aquelas crianças estão com fome. A Viviane nem deixou elas almoçarem direito. Ela disse que eles comeram demais ontem, que precisavam aprender limites. Limites? Eles são crianças. O Lucas tem 5 anos. Mariana suspirou. A gente não pode fazer nada, Helena. Se reclamar, é a gente que se dá mal. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho: então eu subo escondida e levo comida. E foi o que ela fez. Renato viu quando ela subiu com uma bandeja escondida debaixo de um pano. Viu quando desceu com a bandeja vazia e um sorriso discreto. Aquela mulher estava arriscando o emprego para alimentar crianças que não eram suas. Enquanto isso, lá embaixo, Viviane ria com as amigas. Meninas, vocês não sabem o trabalho que dá cuidar de 3 crianças que não são suas. Mas fazer o quê, né? O Renato é rico, lindo e viúvo. Valeu a pena a paciência. As amigas riram. Uma delas comentou: e depois do casamento? Ah, querida, depois do casamento, escola interna resolve tudo. Eu não nasci para ser babá. As gargalhadas ecoaram pela casa. Renato apertou o cabo da enxada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando as amigas foram embora, já era final de tarde. Helena terminou o trabalho, se despediu de Mariana e passou pelo jardim a caminho do portão. Boa noite, seu Jonas. Boa noite, dona Helena. Ela sorriu cansada e saiu. Renato ficou ali, sozinho no jardim que ele mesmo havia projetado anos atrás, ao lado de Ana. As roseiras balançavam com o vento. Tudo parecia tão distante agora. Ele tinha visto o suficiente para ter certeza. Viviane era falsa, cruel e interesseira. Mas ainda faltava uma peça. Ele precisava ver até onde ela era capaz de ir. Precisava de provas que ninguém pudesse negar. E algo dentro dele dizia que essa prova estava perto, mais perto do que imaginava. Se você está acompanhando essa história e sentindo cada emoção junto comigo, deixa seu like e se inscreve no canal. Essa história ainda vai te surpreender muito mais. Continua comigo. O 4º dia começou diferente. Renato percebeu assim que chegou. Havia uma tensão no ar, algo que ele não conseguia definir, mas sentia na pele. Helena chegou mais cedo que o normal. Ele a viu entrar pelo portão dos fundos com uma sacola na mão. O rosto dela estava mais cansado que o usual, os olhos inchados como se tivesse chorado. Mariana a recebeu na cozinha. Renato estava logo ali fora, podando as roseiras perto da janela. Conseguia ouvir cada palavra. Helena, meu Deus, o que aconteceu? Você está com a cara péssima. Helena colocou a sacola sobre a mesa e suspirou fundo. Minha filha passou mal de madrugada, febre alta. Levei no posto, o médico disse que é virose, mas eu fiquei apavorada, Mariana. Ela tem só 6 anos. Renato sentiu um aperto no peito. Helena tinha uma filha. Ele nunca soube, nunca perguntou. Para ele, ela sempre foi apenas a faxineira. Um rosto sem história, um nome sem vida. E você veio trabalhar mesmo assim? Mariana parecia indignada. Minha vizinha está cuidando dela. Eu não posso faltar, Mariana. Preciso do dinheiro. A Maria tem asma, os remédios são caros. A voz de Helena falhou. Às vezes eu fico pensando, será que sou uma mãe ruim por deixar ela doente para vir limpar a casa dos outros? Você não é ruim, Helena. Você é forte e está fazendo o melhor que pode. Helena limpou os olhos com as costas da mão. Eu só queria dar para ela o que essas crianças aqui têm. Uma casa boa,
comida farta, segurança. Ela riu sem humor. Mas pelo menos eu posso dar amor. E isso a Viviane não dá. Renato largou a tesoura de poda. As mãos tremiam. Ele estava ali, disfarçado, julgando, investigando. Enquanto aquela mulher, que mal ganhava um salário mínimo, que tinha uma filha doente esperando em casa, ainda encontrava forças para cuidar dos filhos dele. Ela não fazia aquilo por obrigação, fazia por amor. Amor puro, amor que não pedia nada em troca. Naquele momento, algo mudou dentro de Renato. Não era mais só sobre desmascarar Viviane, era sobre enxergar quem realmente importava. Por volta das 11 da manhã, Viviane desceu irritada. Helena, cadê você? Helena apareceu imediatamente, ainda com o pano de limpeza na mão. Sim, dona Viviane. O banheiro da suíte está um lixo. Eu já te falei 1000 vezes que quero os espelhos impecáveis. Você está ficando relaxada? Helena baixou os olhos. Desculpa, dona Viviane. Vou limpar de novo agora. Melhor mesmo, porque funcionária que não faz o trabalho direito eu mando embora na hora. Entendeu? Sim, senhora. Viviane passou por ela com desdém e saiu de salto alto, batendo a porta. Renato viu a humilhação no rosto de Helena, viu como ela engoliu as lágrimas e subiu as escadas em silêncio, carregando o balde pesado. Ele tinha visto aquela cena 1000 vezes na vida, mas sempre do outro lado. Do lado de quem manda. Do lado de quem nem percebe que está pisando em alguém. Agora, vestido de jardineiro, ele era o pisado. E doía. À tarde, as crianças voltaram da escola. Clara vinha com um papel na mão, os olhos brilhando. Olha, Helena, tirei 10 na prova de português. Helena largou o que estava fazendo e abriu o maior sorriso. Sabia, você é muito inteligente, meu anjo. Ela abraçou Clara com força e a menina finalmente pareceu feliz. Viviane entrou na sala naquele momento. Clara, vai fazer a lição. E para de grudar na empregada. Você não é amiga dela. O sorriso de Clara morreu. Helena soltou o abraço devagar, o rosto sem expressão. Vai, Clara, lição é importante, disse Helena com voz firme, mas gentil. A menina subiu cabisbaixa. Renato viu quando Helena voltou para a área de serviço e se apoiou na parede fechando os olhos. Ela estava no limite. Mas mesmo assim, meia hora depois, ela subiu escondida e ajudou Clara com a lição de matemática. Renato observava pela janela do corredor, escondido atrás da escada. Helena explicava com paciência, desenhava continhas no caderno, incentivava. Isso! Você consegue! Viu como é esperta? Clara sorriu. Você explica melhor que minha professora. Ah, imagina! Sua professora é ótima. Eu só estou te ajudando. Helena beijou a testa da menina. Agora termina sozinha, que eu sei que você consegue. Quando Helena desceu, Renato percebeu algo devastador. Ela era mais mãe para seus filhos do que ele havia sido nos últimos meses. Enquanto ele viajava, assinava contratos, construía prédios, Helena construía pontes. Pontes de afeto, de cuidado, de presença, e ele nunca tinha visto. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Renato ficou no jardim mais tempo. Olhou para as janelas da casa, para as luzes acesas nos quartos das crianças, para a própria vida que ele quase destruiu por cegueira. Ele pensou em Ana, no que ela diria se estivesse ali. Provavelmente algo como: Renato, você sempre foi bom com números, mas péssimo com pessoas. Abre os olhos. Agora ele estava abrindo. E o que via era uma verdade incômoda. A pessoa que ele devia valorizar estava limpando o chão. E a pessoa que ele ia colocar no altar estava destruindo sua família. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque no dia seguinte, algo ia acontecer que mudaria tudo. Algo que nem Renato, nem Helena, nem ninguém esperava. E quando o grito de Lucas ecoasse pela casa, não haveria mais volta. O quinto dia amanheceu com sol forte. Renato estava no jardim desde cedo regando as plantas, mas sua atenção estava completamente voltada para dentro da casa.
Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Sentia no ar. As crianças estavam em casa. Era sábado. Viviane havia combinado de sair com as amigas à tarde, mas pela manhã ficaria na mansão. Helena também estava lá, organizando a despensa e preparando o almoço. Por volta das 10 horas, Lucas desceu correndo pela escada. Ele carregava um copo de suco de laranja que Mariana tinha acabado de fazer. O menino de 5 anos estava feliz, cantarolando uma música da escola. Renato o via pela porta de vidro da sala. O coração apertou. Aquele era seu filho, seu bebê. E ele estava tendo que espionar a própria casa para protegê-lo. Viviane estava sentada no sofá novo, de tecido bege clarinho, mexendo no celular. Ela usava um vestido branco impecável, unhas feitas, cabelo escovado, a imagem da perfeição. Lucas passou correndo pela sala, animado demais, distraído demais, tropeçou no próprio pé. O copo voou de sua mão e o suco de laranja desabou em cima do sofá novo. Tudo aconteceu em câmera lenta. O líquido alaranjado se espalhou pelo tecido claro, encharcando a almofada, escorrendo pelo estofado. Lucas congelou, os olhos arregalados de pavor. Viviane levantou num pulo, encarando a mancha como se fosse um crime hediondo. Por 3 segundos houve apenas silêncio. Então ela explodiu. Seu moleque idiota, você não presta atenção em nada! A voz dela ecoou pela casa inteira, cheia de fúria, cheia de veneno. Lucas começou a tremer. Eu não quis, foi sem querer. Sem querer? Você sempre faz tudo sem querer? Você é um desastre, um peso. Viviane avançou em direção ao menino, o dedo em riste, o rosto contorcido de raiva. Lucas recuou, as lágrimas já descendo. Desculpa, desculpa. Desculpa, não adianta. Esse sofá custou uma fortuna. Você acha que seu pai tem dinheiro para ficar comprando coisa nova toda hora por sua causa? Do jardim, Renato largou a mangueira. As mãos fechadas em punhos, o sangue fervendo. Ele deu um passo em direção à porta, pronto para entrar e acabar com aquilo. Mas algo o fez parar. Passos rápidos pelo corredor. Helena surgiu correndo da cozinha, ainda com o avental sujo de farinha. Ela viu a cena. Viviane em pé, ameaçadora. Lucas encolhido no canto. Clara e Sofia aparecendo assustadas no topo da escada. Dona Viviane, por favor, ele é uma criança. A voz de Helena era firme, mas respeitosa. Viviane virou para ela com os olhos faiscando. Você não se mete! Isso não é da sua conta! Ele não fez por mal. Foi um acidente. Helena deu mais um passo, colocando-se entre Viviane e Lucas. Sai da frente, Helena. Não vou sair. A voz de Helena tremeu, mas ela não se moveu. Ele tem 5 anos. 5. Você não pode gritar assim com ele. Viviane ficou vermelha de raiva. Quem você pensa que é para me dizer o que eu posso ou não posso fazer? Você é uma empregada, uma faxineira. Sou uma faxineira sim, mas não sou covarde. Helena ergueu o queixo, os olhos marejados, mas firmes. Pode gritar comigo, pode me mandar embora, mas não encosta nele. O silêncio foi ensurdecedor. Lucas chorava baixinho atrás de Helena. Clara e Sofia estavam congeladas na escada, abraçadas, apavoradas. Viviane deu um passo à frente, o rosto a centímetros do de Helena. Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. Helena não desviou o olhar. Essa casa não é sua. E essas crianças não são suas. Viviane ergueu a mão. Renato já estava abrindo a porta de vidro quando ouviu a voz de Clara, aguda e desesperada. Não bate nela, por favor! Viviane parou no ar. Virou-se para a menina de 9 anos que descia a escada correndo. Volta para o seu quarto. Não, você é má. Você sempre foi má com a gente. Clara estava chorando, mas continuou falando. A gente odeia você. A gente só queria que o papai nunca tivesse te conhecido. As palavras cortaram o ar como lâminas. Viviane ficou pálida, depois vermelha, depois roxa de ódio. Ela avançou na direção de Clara, e foi então que Renato entrou.
ainda de boné, luvas de jardinagem, roupas sujas de terra. Ele não tirou nada. Apenas entrou com passos firmes e ficou entre Viviane e as crianças. A voz saiu baixa, controlada, perigosa. Chega! Viviane piscou, confusa. Olhou para o jardineiro com irritação. Quem você pensa que... Renato tirou o boné devagar, ergueu o rosto, e os olhos de Viviane se arregalaram num misto de choque, terror e descrença absoluta. Renato? As crianças ficaram paralisadas. Helena levou a mão à boca. Mariana, na porta da cozinha, soltou um grito abafado. E Renato Albuquerque, ainda com as luvas de jardinagem nas mãos, olhou diretamente nos olhos da mulher, que quase se tornou madrasta de seus filhos. Eu disse, chega. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Viviane estava branca como papel, os lábios tremendo, tentando processar o impossível. O jardineiro era Renato, o homem que deveria estar em Brasília. O homem que ela enganava havia meses. Renato, eu posso explicar. A voz dela saiu fina, desesperada. Explicar o quê? Ele tirou as luvas devagar, uma de cada vez, sem tirar os olhos dela. Que você ia colocar meus filhos numa escola interna, que falou para sua amiga que eles eram um peso, que chamou meu filho de 5 anos de idiota. Viviane recuou um passo. Você ouviu? Eu vi tudo, Viviane. Cada grito, cada humilhação, cada mentira. Renato deu um passo à frente. Eu vi quem você realmente é quando acha que ninguém está olhando. As lágrimas começaram a rolar no rosto dela, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram de desespero, de quem foi pega. Você me enganou, se disfarçou, isso é armadilha. Armadilha? Renato soltou uma risada amarga. Eu te dei um anel, ia te dar meu sobrenome, ia te fazer mãe dos meus filhos. E você é quem fala de armadilha? Viviane tentou mudar de tática. Suavizou a voz, deu 2 passos em direção a ele. Amor, escuta, eu estava nervosa, estressada. Você sabe como é difícil lidar com 3 crianças sozinha. Não me toca. A voz de Renato era gelo, ela parou. Você nunca esteve sozinha. Helena estava aqui, Mariana estava aqui, mas você escolheu ser cruel. Não foi estresse, foi escolha. Viviane olhou ao redor, procurando apoio, uma saída, qualquer coisa. Seus olhos caíram em Helena, que ainda estava ao lado de Lucas, segurando a mão do menino. Isso é culpa dela. Viviane apontou o dedo para Helena, a voz histérica. Ela ficou virando as crianças contra mim, envenenou a cabeça delas. Helena deu um passo atrás, assustada com a acusação. Não bota a culpa nela. A voz de Clara surgiu firme, mesmo com as lágrimas. A Helena nunca falou mal de você. Ela só era boa com a gente, diferente de você. Sofia, ainda agarrada à escada, assentiu. Você sempre foi má, desde o começo. Viviane perdeu completamente o controle. Vocês são umas ingratas. Eu realmente tentei, mas vocês são impossíveis. Chega! A voz de Renato ecoou pela casa como um trovão. Todos se calaram. Não grita mais com meus filhos, nunca mais. Ele respirou fundo, tentando controlar a fúria. Quando falou novamente, a voz estava mais baixa, mas cada palavra era uma sentença. Viviane Monteiro, nosso noivado está cancelado. Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair da minha casa. O que for seu fica. O que for meu, incluindo o anel, você devolve. Agora! Viviane ficou boquiaberta. Você não pode fazer isso comigo. Posso, e estou fazendo. Eu vou te processar. Vou contar para todo mundo que você me armou uma cilada. Conta. Renato cruzou os braços. Conta para todo mundo que você maltratava crianças. Vê se alguém fica do seu lado. Viviane percebeu que estava encurralada. Tentou um último recurso. Deixou as lágrimas caírem, a voz saindo embargada. Renato, por favor, eu te amo. A gente pode recomeçar. Eu prometo que vou mudar. Você não ama ninguém além de si mesma.
Renato apontou para a porta. Sai da minha casa. Você vai se arrepender. Você vai ficar sozinho, cuidando dessas crianças problemáticas e vai ver que eu tinha razão. Minhas crianças não são problemáticas. Elas são crianças. E eu prefiro ficar sozinho para sempre do que mais um segundo ao seu lado. Viviane olhou ao redor uma última vez. Viu as crianças abraçadas. Viu Helena com a mão no ombro de Lucas. Viu Mariana na porta da cozinha, de braços cruzados. Viu Renato, o homem que ela pensou que seria seu ticket para uma vida de luxo, olhando para ela com desprezo absoluto. Ela puxou o anel do dedo com violência e jogou no chão. Fique com essa porcaria. Virou-se e subiu a escada pisando duro, batendo os pés como uma criança mimada. 15 minutos depois, ela desceu com 2 malas, o rosto fechado, sem olhar para ninguém. Passou pela porta sem dizer uma palavra e entrou no carro. O som do motor se afastando foi a coisa mais bonita que aquela casa ouviu em meses. Quando o silêncio voltou, Renato se abaixou e pegou o anel do chão. Olhou para a joia cara, que deveria simbolizar amor, mas só simbolizava engano. Então ele ouviu passos pequenos. Lucas correu até ele e abraçou suas pernas com força. Papai, você voltou. Renato se ajoelhou e abraçou o filho, depois abriu os braços para Clara e Sofia, que correram também. Os 4 ficaram ali, abraçados, chorando, finalmente seguros. Desculpa, Renato sussurrou. Desculpa por não ter visto antes. Desculpa por não ter protegido vocês. Você protegeu, papai, Clara disse entre soluços. Você veio, você salvou a gente. Quando eles finalmente se soltaram, Renato se levantou. Seus olhos encontraram os de Helena, que ainda estava ali, parada, sem saber o que fazer. Helena! Ela balançou a cabeça rapidamente. Seu Renato, eu não quero me intrometer. Você salvou meus filhos. Helena piscou surpresa. Quando eu não estava vendo, você estava. Quando eu falhei, você não falhou. Você deu a eles o que eu não consegui dar, presença. Helena baixou os olhos, emocionada, e Renato percebeu algo que mudaria tudo novamente. Ele não estava mais olhando para a faxineira. Estava olhando para a mulher que amou seus filhos quando ninguém mais amava. Os dias que se seguiram foram estranhos. A casa parecia diferente sem Viviane. Mais leve, mais silenciosa, mas também mais vazia. Renato cancelou todas as reuniões da semana. Disse ao sócio que precisava ficar com os filhos. Pela primeira vez em anos, ele colocou a família em primeiro lugar. As crianças demoraram para acreditar que era real. Clara ainda andava na ponta dos pés, como se tivesse medo de fazer barulho. Sofia olhava para o pai com desconfiança, esperando que ele sumisse de novo. Lucas grudava nele o tempo todo, com medo de que fosse embora. Renato percebeu o estrago, e doeu mais do que qualquer coisa que Viviane tinha feito. Ele começou devagar, café da manhã junto, levar para a escola pessoalmente, buscar no fim da tarde, perguntar sobre o dia, ouvir de verdade. Pai, você vai viajar de novo? Lucas perguntou uma noite na hora de dormir. Renato sentou na beirada da cama e passou a mão no cabelo do filho. Vou precisar viajar às vezes, sim, mas nunca mais como antes. E sempre vou voltar. Sempre. Promete? Prometo. Lucas segurou o dedo mindinho do pai com força. Tá prometido então. Renato sorriu. Aquele gesto simples valia mais que qualquer contrato milionário que ele já tinha assinado. Helena continuou trabalhando na casa. Mas algo havia mudado. Renato agora a cumprimentava pelo nome. Perguntava como estava a filha. Ofereceu pagar o plano de saúde para a menina. Seu Renato, não precisa... Helena tentou recusar, envergonhada. Precisa sim. Você cuidou dos meus filhos quando eu falhei. É o mínimo que posso fazer. Helena aceitou emocionada. Pela primeira vez em anos, ela não precisou escolher entre trabalhar e cuidar da filha doente. Uma tarde, Renato estava no escritório quando Clara bateu na porta.
Pai, posso falar com você? Claro, filha. Entra. Ela entrou devagar, as mãos para trás, nervosa. Eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar? Você vai arrumar outra namorada? A pergunta pegou Renato de surpresa. Ele desligou o computador e se virou completamente para ela. Por que você está perguntando isso? Clara encolheu os ombros. Porque eu tenho medo que você escolha outra pessoa má, tipo a Viviane. Renato sentiu o coração apertar. Ele abriu os braços e Clara correu para o abraço. Escuta bem, minha filha, eu não vou colocar ninguém na vida de vocês sem ter certeza absoluta. E se um dia eu conhecer alguém, vocês vão conhecer junto, vão dar opinião, porque ninguém entra nessa família sem a aprovação de vocês. Combinado? Clara assentiu contra o peito dele. Combinado. Depois de alguns segundos, ela sussurrou. Pai, e se a pessoa certa já estiver aqui? Renato se afastou um pouco para olhar para ela. Como assim? A Helena. Clara falou baixinho, quase envergonhada. Ela é legal. Ela gosta da gente de verdade e ela faz você sorrir. Renato ficou sem palavras. Você sorri diferente quando ela está por perto, Clara continuou. Tipo, um sorriso de verdade, não aquele sorriso de reunião. Renato não sabia o que responder, porque no fundo, Clara tinha razão. Desde que tinha visto Helena defender Lucas, algo mudou. Ele começou a reparar nela, no jeito que ela cantarolava enquanto limpava, no sorriso que ela dava para as crianças, na força que ela tinha, mesmo carregando tanto peso sozinha. Mas ela era a faxineira. Ele era o patrão. O mundo inteiro ia julgar. A sociedade ia falar. Os negócios podiam sofrer. E então, Renato lembrou de uma coisa que Ana sempre dizia. Renato, o mundo vai falar de qualquer jeito. Então, pelo menos, faça o que te faz feliz. Pai? Clara olhou para ele preocupada. Ele sorriu. Obrigado por me dizer isso, filha. Eu vou pensar com carinho. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Renato desceu para a cozinha para pegar água. Helena ainda estava lá, terminando de limpar o fogão. Helena, você não precisava ficar até tão tarde. Ela se assustou, virando rapidamente. Ah, seu Renato, desculpa, eu só estava terminando. Relaxa, eu só vim pegar água. Ele abriu a geladeira, pegou a garrafa, serviu 2 copos. Ofereceu um para ela. Helena hesitou, mas aceitou. Obrigada. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável. Como está sua filha? Renato perguntou. Bem melhor. O remédio que o médico passou funcionou. Ela já está correndo pela casa de novo. Helena sorriu. Obrigada por ter pago a consulta particular. Fez toda a diferença. Não precisa agradecer. Outro silêncio. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você fez aquilo? Por que defendeu Lucas daquela forma? Você sabia que podia perder o emprego. Helena olhou para o copo de água em suas mãos, porque era a coisa certa a fazer. Criança não pode apanhar da vida sem alguém para defender. E eu lembrei da minha filha. Se alguém gritasse com ela daquele jeito, eu ia querer que alguém a protegesse. Renato assentiu devagar. Você é uma mulher incrível, Helena. Não sei se alguém já te disse isso. Ela corou, desviando o olhar. Eu só faço o que qualquer pessoa faria. Não faria. A maioria teria ficado calada. Ele deu mais um passo. Você foi corajosa, e eu nunca vou esquecer isso. Helena ergueu os olhos, e por um momento, apenas um momento, eles se olharam de verdade. Não como patrão e empregada, como 2 pessoas que tinham vivido algo impossível de esquecer. Renato quebrou o contato visual primeiro. Boa noite, Helena. Boa noite, seu Renato. Ele subiu as escadas com o coração acelerado. E Helena ficou na cozinha, segurando o copo vazio, sentindo algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. 2 semanas depois, tudo parecia estar se encaixando. As crianças estavam mais leves, Renato mais presente, e a casa finalmente respirava paz.
Mas a vida tem um jeito cruel de testar as pessoas, justamente quando elas começam a acreditar que tudo vai dar certo. Era uma quinta-feira à tarde quando a campainha tocou. Renato estava no escritório em uma videoconferência. Helena atendeu. Do outro lado do portão estava um homem alto, magro, com roupas amassadas e olhar duro. O cheiro de álcool era perceptível mesmo à distância. Cadê a Helena? A voz era grossa, arrastada. Helena ficou pálida. Diego, o que você quer aqui? Vim buscar o que é meu. Cadê minha filha? Sua filha? Helena deu um passo atrás, a voz tremendo. Você abandonou a gente há 3 anos. Sumiu. Nunca mandou R$1 de pensão e agora aparece querendo... Sou o pai dela. Tenho direito. Ele deu um passo à frente, ameaçador. Mariana, que vinha da cozinha, viu a cena e correu até o escritório. Seu Renato! Tem um homem no portão brigando com a Helena. Renato levantou num pulo, desligando a reunião sem nem se despedir. Desceu as escadas correndo. Quando chegou ao portão, viu Helena com lágrimas nos olhos, mas de pé, firme. Você não vai levar a Maria. Você perdeu esse direito quando nos abandonou. Diego deu uma risada amarga. Perdeu? Eu não perdi nada. A justiça vai ver quem tem razão. Eu tenho nome no registro dela. E você? Você é o quê? Uma faxineira que mal consegue pagar aluguel. Qual é o problema aqui? A voz de Renato cortou o ar. Diego olhou para ele de cima a baixo. E você é quem? O dono da casa. E você está invadindo minha propriedade. Eu não estou invadindo nada. Só vim buscar minha filha. Renato olhou para Helena, que estava tremendo. Helena, você conhece esse homem? É o pai da Maria, mas ele nos abandonou há anos. Nunca quis saber de nada. Até hoje. Diego cuspiu no chão. Eu estava trabalhando fora, mas agora voltei e vou buscar o que é meu. A criança não é um objeto. Renato disse, a voz perigosamente calma. E se você realmente se importasse, não teria sumido por 3 anos. Isso não é da sua conta, patrãozinho. A Helena sabe muito bem que, se eu quiser, eu tiro a menina dela. Ela não tem dinheiro para advogado. Não tem como me enfrentar. Helena soltou um soluço, cobrindo o rosto com as mãos. Renato deu um passo à frente, ficando entre Diego e Helena. Ela não precisa enfrentar você sozinha. Diego franziu a testa. Como é? Você quer processar pela guarda? Processa. Mas vai encontrar o melhor advogado de família do estado do outro lado. Eu pago. O silêncio foi absoluto. Diego piscou, confuso. Você vai pagar advogado para ela? Vou. E vou garantir que cada vez que você abandonou essa criança, cada R$1 de pensão que nunca pagou, cada promessa que quebrou, fique registrado. Você quer ir para a justiça? Então vamos, mas vai perder. Diego ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é para se meter na minha vida? Alguém que não aceita covarde ameaçando mulher trabalhadora na porta da minha casa. Renato cruzou os braços. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Diego olhou ao redor, viu que não tinha saída. Apontou o dedo para Helena. Isso não vai ficar assim. Vai sim, Renato respondeu. Porque você não tem coragem de enfrentar uma briga de verdade. Você só sabe atacar quem não pode se defender. Diego cuspiu no chão de novo, xingou baixo e se afastou, entrando num carro velho que estava estacionado mais à frente. Assim que ele sumiu de vista, Helena desabou. As pernas falharam e ela caiu de joelhos no chão, soluçando. Renato se ajoelhou ao lado dela. Helena, olha para mim. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas. Ele vai tirar minha filha de mim. Eu não tenho como lutar contra ele. Tem sim. Eu te falei, eu pago o advogado, o melhor que tiver. Sei por quê? A voz dela saiu quebrada. Por que você faria isso por mim? Renato segurou as mãos dela, que tremiam. Porque você fez por mim o que ninguém fez. Protegeu meus filhos. Agora eu protejo o seu. Helena chorou mais ainda, mas dessa vez eram lágrimas de alívio misturadas com desespero.
Vem, vamos entrar. Você precisa sentar, beber água, respirar. Renato a ajudou a levantar. Dentro de casa, Mariana já tinha preparado um chá. As crianças estavam na escola, então não viram nada. Helena tomou o chá com as mãos tremendo. Seu Renato, eu não sei como vou pagar por isso. Você não vai pagar, não quero dinheiro. Mas eu não posso aceitar assim. É muita coisa. Renato se sentou na frente dela. Helena, me escuta. Você salvou meus filhos de uma mulher que ia destruir eles. Você colocou seu emprego em risco. Você enfrentou alguém mais poderoso que você sem pensar duas vezes. Agora sou eu que vou te ajudar, e não tem discussão. Helena olhou nos olhos dele e viu algo que a assustou e aqueceu ao mesmo tempo. Ele estava falando sério. Ele realmente ia lutar por ela. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Renato ligou para o melhor escritório de advocacia que conhecia. Explicou a situação. Pediu para montarem um caso sólido. E enquanto falava ao telefone, olhando pela janela do escritório, ele percebeu algo que mudou tudo dentro dele. Não estava fazendo aquilo apenas por gratidão. Estava fazendo porque não conseguia imaginar o mundo de Helena desmoronando. Porque ela importava de verdade. E isso assustava e libertava ao mesmo tempo. 3 meses se passaram. O outono chegou trazendo folhas douradas e um frio suave que pedia cobertores e chocolate quente. A vida na mansão dos Albuquerque tinha encontrado um ritmo novo, mais leve, mais verdadeiro. O processo judicial foi rápido. Diego nem apareceu na primeira audiência. O histórico de abandono, a falta de pagamento de pensão, as testemunhas que confirmaram o desaparecimento por anos, tudo pesou contra ele. A juíza foi clara. A guarda integral ficava com Helena. Diego teria que pagar pensão atrasada e, se quisesse visitar a filha, precisaria provar mudança de comportamento por pelo menos 1 ano. Ele nunca mais apareceu. Helena chorou de alívio quando o advogado ligou com a notícia. Renato estava ao lado dela, no escritório, e quando ela desligou, ele simplesmente abriu os braços. Ela hesitou por apenas 1 segundo antes de aceitar o abraço. Acabou, ele sussurrou. Sua filha está segura. Graças a você. Graças a nós. As crianças de Renato se apegaram ainda mais a Helena. Sofia pediu para ela ajudar a escolher a fantasia de Halloween. Lucas insistiu que ela assistisse ao joguinho de futebol da escola. Clara, a mais observadora, começou a fazer perguntas. Pai, a Helena vai trabalhar aqui para sempre? Renato estava ajudando a menina com o dever de matemática. Por que você pergunta? Porque eu gosto dela aqui e eu acho que você também gosta. Ele parou de escrever. Olhou para a filha de 9 anos, que o encarava com aqueles olhos espertos demais para a idade. Eu gosto sim, ela é especial. Então, por que você não fala isso para ela? Não é tão simples, filha. Por quê? Porque ela é a faxineira. A pergunta acertou Renato em cheio. Não é isso. Então é o quê? Clara cruzou os braços, igualzinha à mãe. A mãe sempre dizia que o que importa é o que a pessoa é por dentro, não o que ela faz. Renato sorriu triste. Sua mãe era sábia. E ela ia gostar da Helena? Eu sei que ia. Naquela noite, Renato não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando. Ana se foi havia 3 anos. Ele tinha tentado seguir em frente com Viviane e quase destruiu tudo. Agora, havia Helena. Simples, corajosa, verdadeira. Tão diferente de tudo que ele conhecia. O medo de errar de novo era real, mas o medo de deixar a felicidade escapar era maior. No sábado seguinte, Renato acordou cedo, preparou um plano, pediu para Mariana cuidar das crianças à tarde e convidou Helena para uma conversa no jardim. Aconteceu alguma coisa, seu Renato? Ela chegou preocupada, limpando as mãos no avental. Tira o avental, Helena. Hoje você não é funcionária. Ela piscou confusa, mas obedeceu.
Eles caminharam até o banco de madeira debaixo da jabuticabeira, o lugar onde Ana costumava sentar para ler. Renato respirou fundo. Eu preciso te dizer uma coisa, e não sei se vou conseguir dizer direito, então me deixa terminar antes de falar, tá bom? Helena assentiu, apreensiva. Quando eu me disfarcei de jardineiro, eu só queria proteger meus filhos, descobrir a verdade sobre a Viviane, mas eu descobri muito mais que isso. Ele olhou nos olhos dela. Eu descobri que a pessoa mais importante desta casa não estava sentada à mesa do jantar. Estava lavando a louça na cozinha. Helena arregalou os olhos. Você salvou meus filhos, Helena. Mas também me salvou. Me mostrou que eu estava valorizando as coisas erradas. Que título, dinheiro, aparência? Nada disso importa se não tiver coração por trás. Ele deu um passo à frente. E você tem o coração mais bonito que eu já conheci. Seu Renato, eu não sei o que dizer. Não diz nada ainda. Porque eu ainda não terminei. Ele sorriu nervoso. Eu sei que a gente vem de mundos diferentes. Eu sei que as pessoas vão falar. Eu sei que não vai ser fácil. Mas eu não me importo mais. Porque pela primeira vez em anos eu acordo feliz. E é porque sei que você vai estar aqui. As lágrimas começaram a descer no rosto de Helena. Eu não estou pedindo nada agora. Não estou te pressionando. Só estou dizendo que eu gostaria de ter a chance de te conhecer de verdade. Não como patrão e funcionária, mas como Renato e Helena. Duas pessoas que passaram por uma tempestade e saíram do outro lado. Helena soltou um riso choroso. Você tem certeza? Eu sou só uma faxineira, Renato. Eu não tenho estudo, não tenho dinheiro, não sei conversar sobre negócios. Você tem coragem, tem bondade, tem amor de sobra. E isso vale mais que qualquer diploma. Ele segurou as mãos dela. Eu não quero alguém que saiba falar de negócios. Eu quero alguém que saiba falar com o coração. E você fala, alto e claro. Helena cobriu o rosto, soluçando. Eu também gosto de você. Desde aquele dia que você tirou o boné e eu vi que era você, eu não consegui parar de pensar. Renato sorriu, limpando as lágrimas dela com o polegar. Então a gente tenta, devagar, no nosso tempo. E as crianças? As crianças já te amam. Foi a Clara que me deu coragem de falar com você. Helena riu no meio das lágrimas. Aquela menina é esperta demais. Puxou a mãe. Eles ficaram ali, sentados no banco, de mãos dadas, enquanto as folhas de jabuticaba caíam ao redor. Não se beijaram. Não precisava. Aquele momento era sobre recomeços, sobre cura, sobre escolher o caminho certo depois de tantos erros. 3 meses depois, numa tarde de primavera, Helena levou a filha Maria para conhecer a família Albuquerque oficialmente. A menina de 6 anos, tímida no começo, logo estava correndo pelo jardim com Lucas, rindo alto. Clara olhou para o pai e sorriu. Viu? Eu te disse que ela era a pessoa certa. Renato passou o braço pelos ombros da filha. Você tinha razão. Sofia apareceu do lado. Pai, a gente pode chamar a Helena de tia? Ele olhou para Helena, que conversava com Maria e Lucas, perto das roseiras. Ela tinha um vestido simples, o cabelo solto e o sorriso mais bonito que ele já tinha visto. Pode, filha. Pode chamar ela do que vocês quiserem. E mais tarde a gente pode chamar de mãe. O coração de Renato apertou. Ele se abaixou, ficando na altura de Sofia. Se um dia isso acontecer, vai ser porque todo mundo quer e porque está certo, tá bom? Sofia assentiu e correu para brincar. Renato ficou ali vendo sua nova família se formando. Não era perfeita, não era tradicional, mas era real, era verdadeira. E enquanto o sol se punha sobre o jardim, onde tudo começou, ele soube que tinha feito a escolha certa, porque às vezes a pessoa que você precisa não chega em um carro importado. Ela chega com um balde e um pano, com o coração nas mãos e a coragem de uma leoa, e muda tudo para sempre. E essa foi a história de como um empresário se disfarçou de jardineiro para descobrir a verdade, e acabou encontrando muito mais do que esperava. Se essa história tocou seu coração,
Deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal porque toda semana tem história nova aqui. Me conta nos comentários, você teria coragem de fazer o que a Helena fez? A gente se vê no próximo vídeo.